vamos saber, cada vez mais vai chegando ali, se aproximando aí um momento mais frio. Claro que a gente nordestino está acostumado mais com o calor, né, doutora? Mas quando as chuvas começam a chegar, a tendência é de que as infecções respiratórias e os vírus comecem a se proliferar, comecem a chegar com força e nos atacar. Isso esse do bebezinho também é complicado porque ele acontece mais nessa época ou ele acontece em todo ano, doutora? Mais uma vez, doutora Luciana, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Wilson, o vírus sincicial respiratório que pode causar bronquiolite é mais comum nesse período, assim como os vírus respiratórios, né, como a gente disse, que causam doenças respiratórias, como a influenza, como o vírus do resfriado, eles costumam acontecer mais nesse período que antecede o inverno e no próprio inverno. Então, é um momento que a gente já começa a ver um aumento de casos. No nosso meio aqui no Nordeste, a gente espera um pouquinho mais para que isso aconteça, ele vai mais para junho, mas a gente já, mesmo com menos casos, mas já é um risco e uma preocupação, principalmente para bebês pequenos. É uma doença que pode se confundir com um resfriado, com uma gripe, mas pode agravar, inclusive levando o bebê para unidade de terapia intensiva, precisa de um acompanhamento hospitalar mesmo. Muito bem. Agora, só para a gente poder desmistificar, é um vírus específico somente para essa faixa etária, para esses bebês, ou pode atacar qualquer idade? Não, é um vírus que pode atacar qualquer idade, mas ele é mais comum nos bebês, mas também pode atacar os idosos, as pessoas que têm doenças pulmonares prévias, né? Tem asma, tem DPOC, inclusive tem uma vacina também já aprovada antes para o idoso, porque os idosos que têm alterações pulmonares também são vítimas do vírus. Entendi. Muito bem. Vamos lá, vamos trazer então as perguntas dos nossos telespectadores. Querem fazer perguntas à doutora Luciana Pacheco, infectologista. Quem faz a primeira pergunta, doutora Luciana, é a Cecília Silva, do bairro do Jacintinho. E ela pergunta o seguinte: doutora Luciana, como diferenciar o bronquilite de um resfriado comum? Cecília, é difícil, porque muitas vezes o vírus sincicial respiratório, ele causa um quadro muito leve, como de um resfriado, que pode ter, então, tosse, coriza, espirro, um pouco de febre. A bronquiolite mais grave é que vai fazer com que o paciente tenha mais dificuldade para respirar, batimento de asa do nariz, a criança respira, fica aparecendo entre uma costela e outra um espaço, né, que a gente chama de tiragem. Então, porque ele tem dificuldade de respirar. Há uma inflamação no bronquíolo, que é uma partezinha, são partes do pulmão, e o bronquíolo, ele é assim, inflamado, ele é onde ocorrem as trocas gasosas, né, as trocas de oxigênio, etc. E aí ele fica inflamado, então a criança fica com dificuldade de respirar, de botar o ar para fora também, e fica com aquela falta de ar, que é a razão principal, muitas vezes, dele precisar ir para a UTI, às vezes, inclusive, para a ventilação mecânica. Então, não é muito fácil fazer o diagnóstico mesmo de isso é gripe, isso é resfriado, isso é bronquiolite. Mas o que a gente deve prestar atenção é no agravamento do quadro. Então, toda criança, toda pessoa, na verdade, que começa a apresentar desconforto respiratório, essa falta de ar, esse batimento de asa do nariz, a criança fica um pouco mais roxinha, então é um momento de fato, se preocupar e levar imediatamente para o hospital, para um atendimento. Muito bem, importantíssimo, né? Porque é muito parecido, né? Os vírus são sempre essa questão, parece muito com resfriado, mas são pequenos detalhes que é importante que o papai e a mamãe consigam entender para poder buscar ajuda se assim precisar. Vamos trazer a segunda e última pergunta de hoje, doutora Luciana, vamos ver quem faz a pergunta para a senhora aqui hoje. A segunda pergunta é a Diana Oliveira, do Vergel do Lago. Ela pergunta o seguinte: doutora Luciana, como os pais podem proteger os filhos? Diana, primeiro, assim, a orientação que a gente dá é que as pessoas com manifestações respiratórias não saiam de casa, né, para que as outras pessoas não se exponham àquele vírus, seja qual vírus for.
Se também estiver assim, a criança também não ir para a sala de aula, não ir para a creche, porque pode contaminar os outros, e aí vira uma bola de neve, né? Fica aquela cascata de crianças adoecidas na escola, na creche. E em casa, então, se tem uma criança com a doença, se proteger as outras, né? Com evitar esse contato, higienizar as mãos sempre, os brinquedos que são muito levados à boca também é uma forma de proteção. Hidratar bastante as crianças, principalmente nessa época, porque a gente parece que tem chuva, mas o ar às vezes fica muito seco e aí pode agravar a situação. Então, fazer nebulização em criança que já tem alguma dificuldade respiratória, hidratar bem. E agora, quando a vacina chegar, né, na rede pública, quando ela for de fato disponibilizada para aplicação, vacinar. Essa vacina, para proteger os bebês, ela vai ser dada na mãe, não são nos bebês. É a mãe que vai tomar a vacina e ela passa para os seus bebês, através da placenta, a proteção aí até os 6 meses, que é o período de maior incidência, de maior gravidade, quando a doença, que pode ocorrer maior gravidade quando a doença acontece. Então, a vacina deve ser administrada no 2º ou 3º mês de gravidez, assim como as gestantes hoje tomam a vacina do tétano, para também a criança já nascer protegida até que ela comece a tomar a sua vacina. Então, é hoje o que se tem para bebê, que não vai ser o bebê, vai ser a mãe, e os idosos já tem também na rede privada só, é uma vacina cara e a gente não sabe ainda quando vai chegar na rede pública, né? Mas, então, são essas as medidas de proteção. Perfeito, doutora. É muito bom a gente sempre trazê-la aqui para a senhora dar essas orientações importantes, porque a gente percebe que muitas pessoas, muitas mamães e papais, e devem fazer mesmo, acabam buscando isso, às vezes, num posto de saúde, às vezes esperando horas, para ouvir, inclusive, do médico essas suas informações importantes que a gente está trazendo aqui no nosso Explica Pra Gente. E aqui está desmistificado e dada a orientação importante, né? Para que você possa, no momento em que precisar, buscar ajuda, se assim você perceber, como você assistiu aqui ao nosso Explica Pra Gente com a doutora Luciana Pacheco. Doutora Luciana, mais uma vez, boa tarde, muito obrigado, boa semana, com muita saúde, muita paz, muita tranquilidade e até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde, Wilson, boa semana para todos. Muito bem, com muita saúde, né, doutora? Muito bem. Tá aí a doutora Luciana Pacheco, infectologista, falando sobre a bronquiolite, né, para os bebezinhos. É importante ficarem espertos e atentos também a qualquer sintoma mais grave, levar para o médico imediatamente, tá bom? Muito bem.